Eu gostaria de iniciar agradecendo a todas as mulheres que servem a essa casa, todas as mulheres dessa casa. Você que muitas vezes não tem um cargo, mas abençoa tanto essa casa, com um abraço, com cuidado, com generosidade, servindo seus irmãos. Eu gostaria de agradecer a todas vocês, vocês são preciosas. Irmãs, eu gostaria de trazer uma palavra bem fofinha, sabe? Você é preciosa, você... Eu gostaria de trazer isso, mas não foi o que o Senhor me deu e eu tenho que ser fiel àquilo que o Senhor me entregou, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra falando sobre reconstruindo altares. O Senhor tem falado muito comigo sobre a reconstrução de altares. Quem está acompanhando os GCs sabe que a gente tem falado também sobre isso, né? É recorrente. O pastor falou também, o pastor Quito trouxe sobre idolatria, sobre derrubar altares. O irmão Pedro também trouxe também sobre derrubar altares. E o Senhor tem falado comigo também a esse respeito. E eu gostaria de falar em 2 Samuel, gostaria que a mídia me ajudasse. 2 Samuel 11, 1 e 2. Se você puder acompanhar, se você trouxe a sua Bíblia. O grande problema de reconstruir altares para o Senhor é que você vai ter que derrubar algumas coisas que estão atrapalhando. Quando a gente constrói uma casa, quando a gente constrói um prédio, a gente pega aquele terreno preparado para isso. Mas quando a gente precisa reconstruir, a gente vai ter que derrubar, a gente vai ter que limpar o terreno, a gente vai ter que tirar aquilo que atrapalha. Em 2 Samuel 11, 1, vai dizer assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Irmãos, quando homens distraídos, que deveriam estar atuantes, não estão dispersos, a gente constrói altares dentro da nossa casa, dentro da nossa vida que não deveríamos. E foi o que Davi fez. Ele estava disperso. Ele deveria estar na guerra, ele deveria estar atuando naquele momento, mas ele estava disperso naquele palácio. E às vezes a gente vai pensar assim que fazer errado, fazer algo que desagrada a Deus, está ligado àquilo que fazemos apenas de errado. Mas muitas vezes o fazer errado é não fazer nada. Porque quando a gente não está fazendo nada, quando a gente está distraído com as coisas que deveríamos, a gente também está pecando. Aqui o Senhor falou muito comigo sobre a omissão de Davi. Davi foi omisso naquele momento. Ele levou a sua geração à destruição. Porque naquele momento, quando ele se dispersou, a partir daí ele cometeu um adultério. A partir daí ele foi responsável por um assassinato pelo homem, pelo marido daquela mulher que ele levou à frente da guerra. Ele teve como consequência a morte do seu filho. E também o profeta falou para ele: a espada não se apartará da sua casa. E mais para frente, acompanhando o texto, você vai ver que o filho dele se levantou contra ele. Muitas vezes a gente se fecha, não se posiciona, não faz aquilo que o Senhor nos mandou, constrói altares
que nos derrubam lá na frente, que destroem as nossas vidas por simplesmente não fazer nada, por simplesmente não fazer aquilo que o Senhor nos mandou e estar dispersos e distraídos. E Ele trouxe destruição não somente para sua casa, mas também para toda a sua família. Eu gostaria também que a mídia me ajudasse em 1 Reis 16, 29 a 33. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre os homens, até porque hoje é culto das mulheres, né? E a gente sempre tem razão, brincadeira. Vamos falar um pouquinho deles, né? O reinado de Acabe de Israel. Amém? Amém. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onre, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou o Deus de Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito. 1 Reis 21, 4, 7. Acabe foi para casa aborrecido. Amém? Eu vou entrar nesse depois. Vou falar um pouquinho sobre o rei Acabe agora. Acabe, ele foi visto como um rei que trouxe a idolatria. Antes dele, o rei já tinha sido um rei pecaminoso, mas ele conseguiu fazer ainda pior, porque ele levantou um Deus, e levantou um altar para adoração dos deuses dele. Não somente isso, ele se uniu com uma mulher que também era uma mulher também que não agradava a Deus. Para quem não conhece a história de Jezabel, Jezabel é vista como uma mulher manipuladora, uma mulher que conseguia as coisas que ela queria, e ela usava disso para dominar Acabe. Mas por que ela dominava Acabe? Porque Acabe era omisso nas suas funções. Acabe permitia que isso acontecesse. Acabe não era um homem posicionado. Então toda vez que um homem não se posiciona, toda vez que um homem se cala diante de uma situação, toda vez que um homem deveria fazer algo, fazer aquilo que o Senhor mandou, toda vez que um homem não toma sua posição de sacerdote, toda vez que um homem não governa como o Senhor levantou ele para governar, seja na sua casa, seja governar o seu coração, algo ou alguém vai tomar esse lugar. E o preço vai vir. Agora vamos entrar em Reis. Em 1 Reis 21, 4 a 7. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha feito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? E ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Ele lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Ou então, se ele preferisse, ele lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, seu marido: afinal de contas, você é rei ou não é? Levante-se, anime-se, coma, e darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Irmãos, aqui a gente vê um rei mimado, né?
Um rei que, quando ele foi até Nabote, Nabote tinha uma vinha do lado da terra dele. Ele viu aquela vinha e ele queria ter posse daquela vinha para continuar a plantação dele. Então ele vai até esse homem e fala para ele: me dê a sua vinha, eu vou comprar a sua vinha por um bom preço. Mas esse homem se recusou, porque ele falou assim: essa terra é dos meus antepassados, eu não quero me desfazer dessa terra. Só que ele, como um rei mimado, que não sabia ouvir não, ele pega e vai para o seu quarto e chora. Ele poderia ter se levantado, falar: não, vou tentar negociar novamente, mas não. Ele, nesse momento, quando ele se vê diante de uma situação difícil, ele chora, ele vira para o canto. E quantas vezes, não só homens, mas mulheres também, quantas vezes a gente não se posiciona diante de uma situação e, em vez da gente ir até Deus e falar para Deus o que está acontecendo, a gente chora, ou a gente fica num canto, ou senão a gente conta para todo mundo, menos para Deus. Quantas vezes a gente busca nas pessoas a resposta que só Deus pode nos dar? Quantas vezes a gente precisa se render ao Senhor, ir para o nosso quarto sim, mas dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Falar: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso disso, me ajuda. Mas não, em vez da gente se posicionar, a gente chora. A gente vira para um canto, como uma criança mimada, e se torna omisso. Sem posicionamento, outra pessoa vai tomar esse lugar. E nesse caso, Jezabel fez isso. Jezabel se levantou e falou para ele: deixa que eu tomo essa terra para você. E ela vai e ela faz isso mesmo. Ela usa do anel dele de poder de rei e vai lá e toma a terra para ele. Vai lá e fala pro povo: povo, vamos lá, eu quero que vocês orem, que jejuem, e eu vou levar Nabote até tal lugar, deixem ele naquele lugar. Eu vou levantar 2 homens falsos que vão falar contra Nabal, e ele vai ser morto. E foi o que aconteceu. Nabote foi morto, por causa da posição daquela mulher e por causa da falta de posição daquele homem, por causa de um homem omisso. Ela ganhou força. Sabe, irmãos, não estou me referindo à mulher de ninguém, não entenda mal. Mas muitas vezes a gente reclama do nosso cônjuge, mas nós estamos construindo esse cônjuge no dia a dia, nesse relacionamento. A nossa falta de posicionamento, seja a posição do homem, às vezes de não fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer, ou seja, a posição da mulher também de não exercer aquilo que o Senhor te chamou, vai levar uma consequência grave. Isso sobre você, isso sobre a sua casa, isso sobre os seus filhos. É necessário que a gente se posicione. Homens omissos deixam a sua casa vulnerável. E o que seria essa omissão nos dias de hoje? Essa omissão nos dias de hoje é um homem que não governa. É um homem que deveria estar provendo para essa família ou provendo para essa casa, e ele não provê. E ele cruza os braços e ele começa a reclamar que as coisas estão difíceis, que as contas estão cada vez maiores e que está tudo mais caro, mas ele não faz nada para que isso mude. E ele traz um fardo ainda maior para sua casa com essas reclamações, porque ele não está tendo nenhuma atitude. É um homem que reclama do relacionamento, que o relacionamento está difícil, que a mulher é difícil, que os filhos são difíceis. Mas toda vez que o filho dá um problema, ele fala: fala com a sua mãe. Vai lá, fala com a sua mãe, não fala comigo não. Que eu estou aqui no celular agora, nesse momento. Ou a mulher também, que deveria estar se posicionando como uma agente de edificação dentro da sua casa, mas ela está no celular, ela está no Insta, ela está distraída, ela está saindo com as amigas. Não que isso seja errado. Não é errado você entrar na rede social. Não é errado você sair com as suas amigas. Não é errado você ter um momento de lazer. Não é errado. O errado é o tempo que você está fazendo isso. Errado
você se distrair com isso, quando você deveria estar cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, ajudando seus pais. Isso não é só para os casados. Quantos filhos ajudam muitas vezes mais fora de casa do que os da casa? Quantas vezes a gente dá valor muito mais para os que estão lá fora? Para os lá de fora eu abro meu coração, para os lá de fora não, conta comigo. E às vezes o de casa a gente não quer falar nada. A gente se isola, põe um fone, vai para o quarto. Não quero falar, não estou bem. O Senhor está nos chamando para esse lugar de posicionamento e menos omissão, amém? Eu gostaria de trazer também algo que não é regra, porém Deus falou comigo e eu gostaria de trazer, e o Senhor falou hoje cedo ao meu coração sobre isso, sobre um sonho que eu tive. Depois tudo vai fazer sentido, irmãos. Parece que são coisas separadas, mas não são. Amém? Nesse sonho que eu tive, eu estava com uma barriga enorme. Deu até saudade da minha barriga. Eu estava com uma barriga enorme. Eu não vou ter o quinto, amém? Foi só um sonho. Foi algo espiritual. Amém? E eu estava com uma barriga enorme. Eu estava gestando já no último mês. E naquele momento que eu entrava num quarto. E quando eu entrava neste quarto, eu já não estava mais com aquela barriga enorme. Quando eu entrava naquele quarto, era um quarto escuro. Era um quarto onde tinha muitas mulheres. Muitas mulheres. Todas estavam quietas, ninguém falava nada. E eu percebia que eram mulheres, mas era um ambiente bastante escuro. E quando eu entrava nesse quarto, tinha uma mulher que eu abordava ela próximo à porta, e ela estava com uma criança. E aí eu falei para ela assim: a gente precisa sair desse lugar. O que vocês estão fazendo aqui? Vamos sair daqui, está muito escuro. Vamos sair daqui. E quando eu falava isso para ela, ela falou uma frase que marcou. Mas eu já me acostumei. E isso ficou latente na minha mente, eu acordei. Sabe, irmãos, que o Senhor falou comigo sobre isso? O Senhor está querendo gerar algo nos nossos dias. Mas muitas vezes a gente não quer sair do quarto escuro. A gente está preso em cadeias, em coisas que talvez a gente mesmo entrou. Mas a gente não quer sair, a gente não quer se posicionar. É necessário um posicionamento para você sair de um ambiente. Se você está num quarto e aquele ambiente está escuro, é necessário você acender a luz. É necessário você abrir a porta e falar: eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero sair desse lugar. Só que você precisa se posicionar. É necessário o posicionamento. Por mais que alguém te chame, por mais que alguém tente pegar você pelo braço, vamos sair daqui, vamos sair desse lugar. Mas se você não quiser, ninguém vai tirar você de lá. Você precisa se mover, você precisa se movimentar. E quando eu falei para o Senhor o que prendia aquelas mulheres naquele quarto, e isso serve para os homens também, não é só mulheres que muitas vezes estão presas, muitos homens estão presos. O Senhor falou comigo que muitas dessas prisões são ansiedade, depressão, doenças. Muitas pessoas estão presas na doença. Mas eu tenho um laudo. E está preso no laudo. Nossa, eu recebi um laudo. O médico falou que eu tenho isso. E aceitou esse laudo. Não, isso é para mim. Agora eu vou ter que passar o resto da minha vida tomando esse remédio. Irmão, o Senhor quebra esse laudo. O nosso Deus tem poder. E talvez a gente já se acostumou com o quarto escuro e não quer sair mais desse laudo. Nós precisamos vencer, nós precisamos nos posicionar. O Senhor também falou comigo sobre idolatria. Idolatria ao dinheiro. Muitas vezes nós estamos presos a correntes que é a idolatria a mamon, achando que o nosso jeito o que a gente faz é que mantém a nossa casa, e não é. Quem mantém a sua casa é o Senhor.
não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é você arrumar mais um emprego, não é você fazer um bico aos finais de semana. Quem está mantendo a sua casa é o Senhor. Você precisa se render mais a Ele. Em vez de, não preciso de mais um emprego, preciso fazer mais alguma coisa. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. O Senhor também falou comigo sobre o relaxo, sobre a bagunça. Muitas vezes essa prisão, essa escuridão vem da falta de organização. Coisa, sabe aquele quartinho da bagunça na casa? Toda casa, às vezes, ou tem um quartinho da bagunça, da ferramenta, ou tem um quartinho, ou tem um cômodo da sala ali, que é aquela roupa que nunca acaba. Você tenta acabar com ela, mas sempre tem roupa a guardar, ou tem uma baguncinha ali no canto. Muitas vezes, dentro do nosso coração, há coisas que precisam ser tiradas. Talvez isso esteja impedindo você de crescer em Deus. Será que você já parou para pensar nisso? Entra aí dentro do seu coração neste momento e vê o que está parado, o que está entulhado aí, o que está te impedindo de reconstruir, o que está atrapalhando você de crescer. Talvez seja algo que você guardou e você não quer lidar. Talvez seja dificuldade com imoralidade sexual, que ninguém sabe, você não conta para ninguém. Está ali guardado, mas você não quer lidar com isso. Dificuldade, pornografia, talvez seja um adultério. Todas essas coisas nos prendem, todas essas coisas nos impedem de crescer. E a gente precisa entrar nesse quarto, entrar nesse lugar onde começou o trauma, mas não para ficar lá. Olhar para esse lugar e falar: meu Deus, eu vou sair daqui, começar a declarar pela fé, porque nós não vivemos de vista, irmãos. Às vezes fisicamente você olha e fala assim: ó, eu não consigo sair daqui, não tem como eu vencer isso, mas isso é carnal. O Senhor nos chamou para uma vida de fé, e fé é crer naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Amém? Talvez esse lugar seja um lugar da glutonaria. E glutonaria se vence com jejum, amém? Não é fácil. Glutonaria se vence com jejuns. Somente quando você faz um jejum ao Senhor é que você vê o quanto é difícil vencer a carne. O quanto é difícil você se posicionar. Ter domínio próprio exige de nós esse jejum, matar a carne. Amém? E o Senhor falou comigo sobre esse sonho, e o Senhor trouxe na minha mente hoje cedo, foi trazendo várias coisas, e o Senhor falou para mim: traz isso, porque tem muitas pessoas presas. Tem muitas pessoas que precisam sair desse lugar. E para sair desse lugar, irmãos, nós precisamos edificar um altar ao Senhor. E como edificar esse altar ao Senhor? Para edificarmos um altar ao Senhor, é necessário trabalhar as disciplinas da fé, as disciplinas fundamentais, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, que eu acabei de falar, que é a adoração ao Senhor. E a adoração ao Senhor, não estou falando de vir aqui na igreja e cantar um louvor, ou cantar um louvor em casa. Nós adoramos ao Senhor quando nós trabalhamos lá no nosso emprego e damos o melhor para Ele. Nós adoramos ao Senhor quando a gente cuida de uma criança, quando você troca um bebê, quando você lava uma louça, quando você serve a sua esposa, quando você prepara um café para ela. Você está adorando ao Senhor. A gente resume sempre a adoração a um louvor, mas você pode adorar ao Senhor de várias maneiras. Não se prenda à adoração apenas no louvor. Adore ao Senhor, dedique tempo de jejum ao Senhor,
matando a sua carne, porque a gente só consegue vencer matando a carne. Edificando esse altar ao Senhor, o Senhor me trouxe um exemplo em que o Senhor sempre me bate, que é a Rainha Esther. A Rainha Esther era uma mulher judia que salvou o seu povo do extermínio. Eu gostaria que a mídia colocasse para mim Esther 4. Toda vez que eu olho para a mídia, eu tento não falar amiguinho, gente, é difícil. Eu vou falar amiguinho, eu falo mídia. Amém? Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a sua roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Pode continuar. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. Ele vestiu uma roupa de luto. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em alta voz. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre as cinzas. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Aqui o povo estava sendo oprimido por Amã, e Amã ele levantou um decreto e conseguiu que o rei aceitasse esse decreto para que o povo ele fosse exterminado. E quando Mordecai soube disso, ele contou ao povo e ele colocou uma roupa de luto. E aí quando a Esther ficou sabendo, ela pediu para que ele trocasse aquela roupa e ele não aceitou. Esther ficou muito... Já foi? Pode passar para frente, por favor? Então ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele. Disse também que havia exata que Hamã tinha prometido depositar dos cofres, a quantia exata que tinha prometido depositar dos cofres do rei, como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entrou em Hataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã. Ordenou que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu que Hataque que levasse a cópia a Esther e explicasse tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Pode colocar no 14, por favor? Então o Mordecai ele explicou o que estava acontecendo. Ele falou para Esther tudo o que aconteceu e ele exigiu dela um posicionamento. E ela diante disso ela falou assim: mas se eu for diante do rei, o rei ele não vai aceitar. Eu posso morrer. E aí no 14 ele fala: se você ficar calada numa situação como essa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Amém? Ele trouxe consciência para ela que aquele posicionamento dela
que era necessário naquele momento. Se ela não se posicionasse para ajudar o povo judeu naquele momento, com certeza o povo poderia perecer, mas ela também pereceria junto. Então ela toma uma posição diante de tudo isso. Ela fala que eu vou diante do rei, mesmo se eu morrer, eu vou diante do rei. E ela vai diante do rei, ela chega diante do rei com medo, mas ela toca no cedro e o rei permite que ela chegue até ele. E então ele fala para ela que ela pedisse o que ela quisesse. Sabe, irmãos, o posicionamento vai nos levar para um lugar muitas vezes de medo. A gente vai temer esse lugar, mas ele é necessário. Independente do que você esteja passando, o Senhor espera isso de você. E talvez o não se posicionar pode te levar à morte. Talvez não a morte física, mas uma morte espiritual. É necessário que a gente se posicione diante de Deus. Davi, quando pecou e passou por tudo aquilo que nós já lemos, Davi, ele se posicionou. Ele jejuou, ele rasgou as suas vestes, ele pediu perdão ao Senhor. Acabe também se posicionou. Fala lá em 1 Reis 21, 29. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Houve uma consequência. A geração dele foi atingida, mas ele se humilhou diante do Senhor. E o Senhor ouviu a voz dele. Davi também, em Salmo 51, fala sobre isso. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Assim como Esther se posicionou diante daquela situação, pedindo para que o povo jejuasse para que ela pudesse chegar diante do rei e ser aceita. Assim também Davi reconheceu o seu pecado e com um coração quebrantado pediu perdão ao Senhor. Assim também Acabe entendeu o que ele fez e se humilhou diante do Senhor. Sabe quando a gente vai sair desse quarto escuro? Sabe quando a gente vai sair da idolatria que a gente vive? Sabe quando a gente vai conseguir vencer a ansiedade, a depressão, as dificuldades? Quando a gente se posicionar diante do Senhor. Quando nós rendermos os nossos corações ao Senhor. É necessário que a gente derrube esses altares que nos impedem de chegar da presença dEle. E levante um altar ao Senhor na nossa casa. Levante um altar ao Senhor dentro do nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso serviço, nos posicionando na presença dEle. Amém? Eu gostaria de chamar o louvor aqui. Nós vamos fazer um momento agora, um momento profético. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Rosilda aqui para me ajudar. A irmã Rosilda nos abençoou com um presente para as mulheres. Aninha. Amém. Cadê a Aninha? O Luiz ajuda com a caixa, Rosilda. Podem ficar de pé. Pode apagar as luzes. Nós vamos fazer um momento aqui. Um momento de profetizar sobre a vida das mulheres dessa casa. Amém? Deus é maravilhoso. Feche seus olhos. Fale com o Senhor neste momento.
o que tem te aprisionado nesta noite, o que você precisa vencer nessa noite. Peça ao Senhor que te leve para esse lugar, mas esse lugar não é para você ficar. Esse lugar é só para você olhar, ver o que precisa ser transformado e falar: Senhor, me ajuda. Aleluia, Jesus.